violência. A violência entre apontadores e borrachas. Educação versus violência. Esse documentário traz luz à temática da violência no âmbito escolar, buscando estudá-la sob o olhar dos sujeitos envolvidos no intuito de trabalhar o tema como um fenômeno social, coletivo e desmitificar a individualização e psicologização do problema. Segundo o G1, violência nas escolas cresce e especialista alerta para reflexo da pandemia. De acordo com a Folha de São Paulo, para 65,8% dos professores, alunos estão mais violentos após pandemia. O portal DW aponta que pandemia e redes sociais agravaram violência escolar no país. Eu acredito que violência seja qualquer atitude, ação ou fala, que seja para prejudicar o outro, seja de maneira psicológica, seja de maneira física, qualquer aspecto de intolerância, eu vejo isso como violência, intencionalmente ou não. Acho que a violência pode ser considerada tudo aquilo que traz sofrimento para o sujeito, seja de forma assim, causada pelo outro, né? E aí acho que a violência tem várias camadas, pode ser psicológica, pode ser física, e aí pode se desdobrar em outras consequências e danos, né? Violência é todo um aparato que é constituído na sociedade que vai nos modular enquanto sujeitos também. Martim Baró vai falar sobre a nossa sociabilidade ser uma sociabilidade violenta. Nós aprendemos a partir da violência e essa violência é muito mais do que o ato físico da agressão. Essa violência ela se dá com a negligência, essa violência se dá com a não garantia dos nossos direitos básicos, nossos direitos sociais, com a corrupção, com todos os outros modos sociais que a gente tem, que nos colocam numa posição de viver a violência, de viver um extremo colocado por uma situação específica. Precisamos nos atentar para o entendimento de que os comportamentos agressivos não são inatos das pessoas, eles se dão em contexto social. Dados do Ministério da Saúde apontam a violência no Brasil como um problema de saúde pública, pois é a principal causa de morbimortalidade entre crianças, adolescentes e jovens. Os principais locais de ocorrência de violências são, em primeiro lugar, a residência, em segundo lugar, vias públicas e, em terceiro lugar, a escola. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo IBGE, indica que há uma tendência de aumento nos indicadores de violência entre escolares na faixa etária de 13 a 17 anos. A prevalência de adolescentes que faltaram às aulas por insegurança no trajeto casa e escola aumentou de 6,4% em 2009 para 12,8% em 2015. E a prevalência de adolescentes que faltaram às aulas por insegurança na escola aumentou de 5,5% em 2009 para 9,3% em 2015. Com relação ao envolvimento em brigas com arma de fogo e arma branca, também houve um aumento das prevalências. O envolvimento em brigas em que alguém usou alguma arma de fogo passou de 4% em 2009 para 5,6% em 2015. E o envolvimento em brigas em que alguém usou alguma arma branca também teve aumento, passando de 6,1% em 2009 para 8,2% em 2015. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar indicam que a violência sexual entre estudantes do 9º ano do ensino fundamental em 2015 foi de 4%, sendo mais elevada entre os estudantes com menos de 13 anos de idade ou aqueles com mais de 16 anos. Estudantes do sexo feminino, com a cor da pele preta, de escolas públicas, filhas de mães sem escolaridade e entre estudantes que não moravam nem com o pai e nem com a mãe. Entre 2002 e 2022 no Brasil, ocorreram 16 ataques às escolas, contabilizando um total de 35 pessoas mortas e 72 que sofreram ferimentos. Eu já pensei sim na escola.
e teve que chamar a polícia. No momento eu me senti muito insegura por causa eu senti medo mesmo, né? Que atrapalhou todo mundo que estava no momento, né? Pois ninguém estava se sentindo inseguro no dia, ou depois de ir pra escola, tanto que todo mundo foi e mudou. Aí os professores também não estavam se sentindo muito seguros com ele, perto, então assim, atrapalhou bastante nas aulas. Eu acho que também deveria ter psicólogo nas escolas, as diretoras sempre tirar um dia da semana para poder falar sobre a violência na escola, ou sempre que acontecer alguma coisa, e falar, comunicar, e aí a gente poder saber mais algumas coisas. Como podemos perceber, há uma cultura do medo estabelecida. A sociedade como um todo, incluindo os jovens alunos, tem a ideia intrínseca de que a solução para qualquer tipo de violência é a força policial, a segurança armada, e com isso individualiza e patologiza o fenômeno social da violência. A escola é o ambiente considerado como fundamental para o pleno desenvolvimento do sujeito, devendo ser um dos contextos sociais que estimule as habilidades intelectuais, as habilidades sociais e a absorção crítica dos conhecimentos produzidos em nossa sociedade. A escola deve ser para o aluno um local seguro, prazeroso e no qual ele pode se conhecer a seus próximos e a sociedade em que vive, projetando como quer atuar no mundo para a construção de uma sociedade mais igualitária. Conhecer as múltiplas perspectivas da violência escolar é fundamental para conhecer esse fenômeno tão complexo. A violência é dada pela interação de fatores nas esferas individual, relacional, comunitária e social. Nesse contexto, é importante ressaltar a atuação da psicologia frente à violência na escola, reconhecendo suas diferentes manifestações e sendo mais um agente a pensar possibilidades de enfrentamento desse fenômeno no âmbito escolar. A psicologia escolar, no desenvolvimento de suas atribuições, com escuta ativa, planejamento de ações preventivas entre os estudantes e contribuição no projeto político-pedagógico, pode colaborar no direcionamento de ações frente à violência, fazendo parte de um ciclo de cuidados e prevenção. As escolas precisam andar de mãos dadas com os pais e os pais de mãos dadas com a escola. A escola precisa olhar para isso e entender o que está acontecendo. Porque de repente, algo não está indo bem na escola, porque não foram bem na prova, porque valoriza-se tanto a física, a química, a matemática. Ok, tem que valorizar mesmo. Mas e os aspectos emocionais? Acho que tinha que ter em cada escola uma disciplina, uma cadeira emocional para ouvir essa turma. Ao meu ver, a psicologia no âmbito escolar, ela é uma potência de atuação, porque é um espaço que a gente consegue articular com outras esferas da sociedade. A escola, ela é um ambiente que está dentro da sociedade e que vai muito além de aprendizagem e ensino. Dentro da escola, a gente tem mini realidades daquilo que a gente tem na realidade social como um todo. Então, como que eu penso então essa atuação no ambiente escolar? Ele vai muito além do que ser uma pessoa que vai dar respostas, que vai apagar incêndios. É uma pessoa que vai estar em articulação com os outros determinantes que a gente tem de saúde, de ensino. Então, o psicólogo dentro do ambiente escolar, ele não vai lidar apenas com o aluno, ele vai lidar com essa realidade institucional, que vai envolver o aluno, mas envolve também professores, envolve coordenadores, envolve toda a realidade escolar. Não vai centralizar numa pessoa só, que é o aluno. E isso é importante porque quando a gente fala de violência, a gente não está falando de um fenômeno isolado. É um fenômeno que se dá em conexão com as outras instâncias da realidade. Não vai ver o problema só da violência como uma questão da escola, mas como isso está articulado com a família, com a sociedade. Não vai ver apenas a questão de problemas de aprendizagem como uma prática individualista, mas vai pensar isso dentro de um contexto. O nosso convite em participar do campo educacional, para mim, de fato é isso, é ampliar as possibilidades de atuação e ampliar os nossos referenciais, aquilo que a gente pode ver como horizonte de prática, que vai muito além de
uma simples correção de algum desajuste, digamos. E a gente precisa fazer esse recorte enquanto psicologia, porque a gente tem uma sociedade que é uma sociedade machista, que é uma sociedade racista, que é uma sociedade que coloca que meninos brancos não podem ter suas vulnerabilidades, meninos como um todo, né, não podem expressar seus sentimentos. Então a gente constrói um papel de gênero colocado como a pessoa que não pode sofrer. E geralmente essa pessoa que não pode sofrer é a pessoa que está levando o sofrimento para as outras no ambiente escolar. Então, como que a gente dá conta disso? A gente não pode esperar só acontecer o caso de violência na escola para pensar violência na escola. A gente precisa pensar como essa construção de gênero e como essa construção de papéis de gênero são tão agressivos quanto. Porque você não poder se expressar e não poder sofrer é também uma forma de violência. O problema, a raiz, não vai ser na escola. Ali vai ser um recorte da realidade, mas não vai ser a raiz do problema. E aí a gente só lida com essa raiz quando a gente pensa na sociedade como um todo. Enquanto sociedade, a gente vai lidar com o problema da violência, e aí a gente começa a pensar qual vai ser a eficiência do papel da psicologia, que é fazer essa articulação, escola, sociedade, família, e aí sim pensar a violência a partir desse viés, como uma responsabilidade de todos, e não apenas de quem foi o agressor ou apenas cuidar de quem foi a vítima. Porque se a gente chegar numa análise profunda, a nossa realidade é uma realidade violenta. A realidade do Brasil é uma realidade violenta. Então, no fundo, todo mundo tem passado por algum tipo de violência. Como que então a gente vai cuidar para que as pessoas não sofram com tantas violências quanto sofrem nos dias de hoje? Eu acho que o papel da psicologia, nesses casos específicos, está tendo briga na escola, chama o psicólogo aqui para ele resolver. Não é só isso. A gente vai atuar nesses campos, mas a gente atua muito mais numa intervenção preventiva do que simplesmente na ação violenta. Vai na prevenção não apenas para evitar casos novos, como também para entender qual é a realidade dessa escola, o que essa escola tem vivido enquanto violência, o que essa escola institucionalmente tem convocado seus trabalhadores, seus alunos a estarem num ambiente que pode ser um ambiente violento para eles. Então, trabalhar essas realidades específicas, entendendo que a gente não vai ter uma receita de bolo, mas que a gente pode sim fazer uma atuação preventiva para pensar quais são as especificidades dessa escola, quais são as especificidades desse território e como que a gente pode articular isso para trabalhar violência antes que chegue num nível tão alto como a prática em si. A gente tem uma formação que ainda é muito individualista e a gente acha que vai dar conta das coisas sozinho e não vamos. Então, para a psicologia, né, de fato, ser mais efetiva nos espaços escolares, a gente precisa pensar uma articulação com os outros profissionais da educação, entendendo que a gente pode fazer coisas específicas da nossa profissão. O nosso trabalho no ambiente escolar, ele tem que ser coletivo e ele tem que ser pensado com a potencialidade das outras profissões. Como, enquanto coletivo, a gente consegue efetivar um melhor ambiente institucional, um melhor ambiente, um ambiente educacional muito mais acolhedor, muito menos violento. Segundo Paulo Freire, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.